Sejam todos bem-vindos à segunda parte da aula sobre operações com números racionais. Para relembrar, na primeira parte nós estudamos operações com os números na forma fracionária. Nessa segunda parte, estudaremos as mesmas operações, porém com os números na forma decimal. Primeiro exemplo, 4,02563. O número decimal é caracterizado por essa escrita. Nós temos uma vírgula separando a parte inteira da parte decimal. Então, primeira coisa a saber, à esquerda da vírgula nós temos a parte inteira. Então, a parte inteira desse número em questão é 4. E à direita da vírgula, tudo que vem à direita da vírgula é o que nós chamamos de parte decimal. Na parte decimal, nós temos, logo após a vírgula, décimo, depois centésimos, depois milésimos, décimos de milésimo, centésimo de milésimo e milésimo de milésimo, que é o milionésimo. Então, como eu devo proceder na leitura desse número? 4 inteiros e 25.643 milionésimos. A parte inteira é 4 e a parte decimal é 25.643 milionésimos. Mais exemplos. O número 0,25 é um número escrito na forma decimal. E nós lemos, bom, se tem décimo e centésimo, então aqui eu tenho nenhum inteiro, né? Logo eu leio apenas 25 centésimos. 0,2, nenhum inteiro. E na parte decimal só temos o 2, que é décimos. Então nós temos 2 décimos. 0,2 é o mesmo que 2 décimos. 0,02, nenhum inteiro. Então eu tenho nenhum décimo e 2 centésimos. Então o número 0,02 é o mesmo que 2 centésimos. 0,025, nenhum inteiro. 0 décimos, 2 centésimos, 5 milésimos. Então eu tenho 0,25 é 25, né? 25 milésimos. 1,25. Então eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos. Relembrando, no número decimal nós temos duas partes e a vírgula divide essas duas partes. À esquerda da vírgula nós temos a parte inteira e à direita da vírgula nós temos toda a parte decimal. Agora vamos às operações com números na forma decimal. Soma e subtração. Temos 25 milésimos mais 1 inteiro e 25 centésimos menos 2 décimos. Para fazer essa operação, eu posso somar esses dois primeiros números e depois subtrair o terceiro. Ou posso primeiro subtrair o segundo com o terceiro e depois somar com o primeiro. Tanto faz, dá a mesma resposta. Eu vou seguir a ordem. 0,025 somado com 1,25. Na hora de armar essa operação, é importante escrever um número abaixo do outro, obedecendo a seguinte regra. A parte inteira com a parte inteira, vírgula abaixo de vírgula, décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, nós vamos somar milésimo de um número com milésimo do outro número, só que esse número não tem nenhum milésimo, considero zero. Então vamos à soma, 5 mais 0 é 5, 2 mais 5, 7, 0 mais 2, 2, vírgula abaixo de vírgula, e 0 mais 1 é 1. Então 0,025 mais 1,25 é igual a 1,275. Agora eu quero pegar o resultado da soma e subtrair 2 décimos. Então eu escrevo 1,275 menos 0,2. Veja que eu escrevi parte inteira com parte inteira, vírgula abaixo de vírgula, décimo com décimo. Agora é só subtrair. 5 menos 0 é 5, 7 menos 0 é 7, 2 menos 2, 0, vírgula abaixo de vírgula, e 1 menos 0 é igual a 0. Então, 25 milésimos mais 1 inteiro e 25 centésimos menos 2 décimos resulta 1 inteiro e 75 milésimos. Multiplicação de números na forma decimal. 0,02 vezes 120. Armando a conta,
não preciso inicialmente me preocupar com a vírgula, é só escrever 120 vezes 0,02. No final é que nós vamos colocar a vírgula. Bom, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 0 é 0. Agora desloco aqui uma casa, né? 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 0 também 0. Deslocando de novo uma casa, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 0, 0. Somando os resultados, nós temos 0, 0 mais 4 é 4, 0 mais 0 mais 2 é 2, 0 mais 0 é 0 e repito o 0. Agora sim vamos colocar a vírgula. Onde armamos aqui a conta, nós temos esse número aqui que tem parte decimal, décimo centésimo. Tem duas casas após a vírgula. Se eu tenho duas casas após a vírgula, então no meu resultado também devo ter duas casas após a vírgula. A vírgula deve estar entre 2 e 4. Eu poderia fazer essa multiplicação de outra forma. Já que 120 é o mesmo que 12 vezes 10, eu posso eliminar esse zero e multiplicar. Esse zero aqui eu elimino por quê? Porque eu posso pensar assim, 10 vezes um número, eu desloco a vírgula uma casa à frente, para a direita. Então eu tiro 10 aqui, 12 vezes 10, um fator 10, né? Multiplico e depois multiplico por 12. 10 vezes 0,02, a vírgula desloca uma casa, 0,2. Agora é só fazer 12 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Desloca a casa. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 0 é 0. Somando os resultados, 4, 2, 0. Onde coloco a vírgula? Bom, quando armamos aqui essa conta, só tenho aqui uma casa após a vírgula, décimos, né? Então, se eu só tenho uma casa aqui após a vírgula, no meu resultado também devo ter uma casa após a vírgula. Então, a vírgula deve estar entre 2 e 4. 2,4. Veja que obtivemos o mesmo resultado. Ou seja, 2 centésimos vezes 120 inteiros é igual a 2,4. Mais um exemplo com a multiplicação de números decimais. O número 1,5 vezes 0,25, que é o mesmo que 1 inteiro e 5 décimos multiplicado por nenhum inteiro, ou seja, apenas 25 décimos centésimos, 25 centésimos. Vou armar a conta sem preocupação de vírgula por enquanto, no final a gente coloca essa vírgula. 5 vezes 5, 25, escrevo 5, é 2, né? 5 vezes 1 é 5, com 2, 7, escrevo 7. Agora eu vou para o 2 e vou pular uma casa aqui. 2 vezes 5 é 10. Escrevo 0 abaixo do 7 e vai a 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. E por fim, 0 vezes 5 é 0. Aí eu pulo aqui uma casa, né? 0 vezes 5 é 0. E 0 vezes 1 é 0. Somando os resultados, nós temos 5, 7, 3, 0. Somei 3 com 0, 3... 7 com 0, 7, né? Somado 7 mais 0. Enfim, agora só falta colocar a vírgula. Nessa multiplicação, nós temos aqui um número após a vírgula, um dígito após a vírgula, e aqui nós temos 2. Então eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. Temos 3 números após a vírgula, 3 algarismos. Então eu também devo ter 3 algarismos aqui após a vírgula. A vírgula deve estar entre 0 e 3. Logo, 1,5 vezes 0,25 é igual a 0,375, que é o mesmo que 375 o quê? Décimo, centésimo, milésimo. 375 milésimos. Divisão de números na forma decimal. Primeiro exemplo. 202 dividido por 1,01. Lembrando que a fração é um modo de escrever uma divisão. O número de cima dividido pelo número de baixo, ou numerador dividido pelo denominador. Geralmente a gente deixa a fração com numerador e denominador inteiro. Então, primeiro passo, deixar esse denominador inteiro. O numerador já está inteiro e o denominador não está inteiro. Nós devemos saber que em uma fração eu posso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número sem alterar o resultado do quociente da fração, da divisão, né? Que é o resultado. O quociente é o resultado da divisão.
como também posso dividir. Nós temos o costume de simplificar, né, frações dividindo pelo mesmo número, numerador e denominador. Da mesma forma que eu posso simplificar dividindo pelo mesmo número, eu posso multiplicar também a fração, ambos os termos, né, numerador e denominador, pelo mesmo número. E é isso que nós vamos fazer. Porque para essa vírgula deslocar duas casas para a direita, eu tenho que multiplicar esse número por 100. Mas se eu multiplicar o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador para manter o resultado da divisão. Então, multiplicando ambos por 100, 202 vezes 100, todo número inteiro vezes 100 é só acrescentar dois zeros, né? Então eu tenho 202 vezes 100 dá 20.200. E 1,01 vezes 100, eu desloco a vírgula duas casas. 1, 2. Então fica 101. Veja que agora eu consegui uma fração equivalente à primeira, onde a divisão vai ter o mesmo resultado. Eu vou obter o mesmo quociente, que é o resultado de uma divisão. Agora vamos praticar a divisão. 20.200 dividido por 101. Se eu pegar o 2, 2 é menor do que 101. Eu quero a parte inteira inicialmente, né? Então eu tenho que pegar um número que seja igual ou maior do que 101. Vou pegar os três primeiros algarismos. 202, maior do que 101. 202 dividido por 101 é igual exatamente a 2. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Subtraindo os resultados, anulei, né? 202 menos 202 é 0. Vou baixar esse 0. Só que quando eu baixo um número na divisão e ele permanece menor do que o divisor, lembrando, dividendo, divisor, resultado é quociente e aqui o resto. Então se eu baixo um algarismo aqui do dividendo, né, 0, vai continuar menor do que o divisor, então eu devo acrescentar 0 no quociente. Baixei o 0, 0 no quociente. Vou ter que baixar outro 0 e 0 de novo no quociente, morreu Maria Preá. Ou seja, 20.200 dividido por 101 é igual a 200. Mais um exemplo. 3,25 dividido por 0,2, ou seja, 3 inteiros e 25 centésimos dividido por 2 décimos. Primeiro, vamos deixar numerador e denominador inteiros, né? Já que eles têm parte decimal, eu quero tirar a parte decimal e deixar inteiro. Devo multiplicar aqui por 100. Aí a vírgula desloca uma, duas casas à direita. Mas se eu multiplicar o numerador por 100, eu também tenho que multiplicar o denominador para que o quociente permaneça, né? O quociente é o resultado da divisão. Então, vezes 100, vezes 100. 3,25 vezes 100, a vírgula desloca uma, duas casas para a direita, dá 325. E 0,2 vezes 100, a vírgula também desloca duas casas para a direita. Como aqui só tem uma casa, só o décimo, né? Eu acrescento aqui o 0. Parte nula aqui do centésimo. Então, deslocando duas casas dá 20 aqui. 0,2 vezes 100 é igual a 20. Agora vamos dividir 325 por 20. Lembrando que antes da divisão eu ainda poderia simplificar, né? Dividir por 5 e por 5. Já que números que terminam em 5 e 0 divide por 5. Mas eu vou direto para a divisão. 325 dividido por 20. Vou pegar 32. Essa dezena aqui. 32 dividido para 20 é igual a 1. Né? 1 vezes 20 igual a 20, subtraio, 32 menos 20, 12, agora eu devo baixar o 5, baixei o 5, 125 para 20 é igual a 6, 6 vezes 20 é 120, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2, 12, subtraindo 125 menos 120 resulta 5, resto 5. Não tenho mais número para baixar, ou seja, 325 dividido por 20 dá 16 a parte inteira e resta 5 para dividir para 20. Só que agora não dá mais inteiro, 5 é menor do que 20. Agora é onde vem a vírgula, coloco a vírgula para começar a parte decimal do número. E aí quando eu coloco a vírgula no quociente aqui, eu devo baixar o 0 no resto. Agora eu tenho 50 dividido por 20, é 1. Aliás, 1 vezes 20 é 20, dá para colocar 2, né? 2. O dobro de 20 é 40. 50 menos 40, resta 10. 10 é menor do que 20, não divide, não tem mais número para baixar. Eu não preciso colocar mais vírgula, certo? No quociente, agora é só baixar 0. Baixei o 0, 100 dividido para 20 dá exatamente 5. 5 vezes 0 é 0 e 5 vezes 2, 10. 100 menos 100, 0. Então finalizamos, né? Deu o resultado exato.
16,25, ou seja, 3,25 dividido por 0,2 resulta 16 inteiros e 25 centésimos. Potenciação de números na forma decimal. 1,1 ao quadrado, ou 1,1 elevado a 2. Bom, a gente procede da mesma forma que uma potência de base inteira. Se nós tivéssemos, por exemplo, o número 1 só, 1 elevado a 2, seria 1 vezes 1. Se eu tivesse 3 elevado a 2, seria 3 vezes 3. Se eu tivesse 10 elevado a 2, 10 vezes 10. Então, se eu tenho 1,1 elevado a 2, é 1,1 vezes 1,1. E nós já vimos como proceder nesse tipo de multiplicação com parte decimal. Armei a conta, vou fazer a multiplicação normalmente, só no final eu coloco a vírgula. Então eu tenho 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Agora desloco uma casa, 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 também é 1. Somando os resultados eu tenho 1, 1 mais 1, 2 e 1. Agora sim eu vou escrever a vírgula. Onde eu coloco a vírgula? Então aqui, onde armamos a conta, né, nós temos uma casa após a vírgula e uma casa decimal também após a vírgula. Então eu tenho duas casas após a vírgula. Então devo deixar no resultado duas casas após a vírgula. Logo, 1,1 ao quadrado é o mesmo que 1,21, que é 1 inteiro e 21 centésimos. Mais um exemplo. 1,02 elevado a 3. Não é difícil, mas eu brinco, inclusive nas aulas com meus alunos, dizendo que é chatinho, porque tem muita multiplicação. Porém, multiplicações simples, não são multiplicações difíceis. O que é que eu devo fazer aqui? 1,2 elevado a 3 é 1,02 elevado a 3 é o mesmo que 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Então, primeiro eu faço 1,02 vezes 1,02 e o resultado depois eu multiplico por 1,02. Por isso que fica um processo um tanto cansativo, mas não é difícil. Então, vamos lá. Às vezes vamos precisar, então vamos praticar. 1,02 vezes 1,02, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2. Agora esse 0. Sempre deixando aqui uma casa, né? 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 1, 0. E por fim 1, 1 vezes 2, pulando aqui uma casa. 2, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Somando os resultados, 4, 0 mais 0, 0, 2 mais 0 mais 2 é 4, 0 mais 0 é 0 e 1. Agora sim vamos escrever a vírgula. Aqui nós temos, após a vírgula, eu tenho duas casas após essa vírgula. E após essa vírgula também duas casas decimais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. Devo deixar aqui nesse resultado. 1, 2, 3, 4. Logo, 1,02 vezes 1,02 é 1,0404. Porém, eu preciso multiplicar de novo por 1,02, porque são 3 fatores 1,02 elevado a 3. Então, eu pego o resultado, 1,0404 vezes 1,02. Então, vamos lá. 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0, 2 vezes 4 de novo, né? 8. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 1 é 2. Agora o 0... pulando aqui uma casa, deslocando uma casa. 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 1 é 0. E para finalizar, 1 vezes 4 é 4. Veja que não são multiplicações difíceis, né? Facinho, bem fácil, porém um pouquinho cansativo. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Somando os resultados, nós temos 8, 0, 8 e 4, 12, né? Eu escrevo 2, vai a 1 aqui. 1 mais 0 mais 0 mais 0 é 1. 2 mais 0 mais 4 é 6, 0 mais 0 é 0 e 1. Escrevendo a vírgula, então, após a vírgula aqui nós temos, nesse número, 1, 2, 3, 4 casas decimais e nesse número 2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais após a vírgula. Então,
1,02 elevado ao cubo é igual a 1,061208, que é o mesmo que 1 inteiro, e eu tenho aqui décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milésimo de milésimo, que é milionésimo. Então eu tenho 1 inteiro e 61.208 milionésimos. Radiciação com números na forma decimal. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 0,25. Então eu devo pensar em um número que ele ao quadrado é igual a 0,25, ou que ele vezes ele dê 0,25. Para um número inteiro é mais fácil de pensar, né? Por exemplo, se fosse a raiz quadrada de 25, seria fácil. É só pensar a raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 vezes 5 é 25. Quando é decimal, não é tão fácil assim. Então, uma forma de calcular a raiz quadrada de um número decimal é primeiro escrevê-lo uma fração. 0,25 pode ser escrito em uma fração. Vamos escrever da seguinte forma. Eu tenho aqui nenhuma parte inteira, 2 décimos, 5 centésimos. Então esse número é 25 centésimos. Como é que eu escrevo 25 centésimos? 25 sobre 100, 25 centésimos, que é o mesmo que 25%. Agora é só calcular. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. E dividindo 5 por 10, como é que eu leio essa fração? 5 décimos. Como é que eu escrevo 5 décimos? 0,5. Ou seja, a raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5, pois 0,5 ao quadrado é 0,25, ou 0,5 vezes 0,5 resulta 0,25. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 0,2. Vejam que esse primeiro exemplo, o resultado foi exato, 0,5. Não foi inteiro, foi exato, né? Agora, a raiz quadrada de 0,2. Então, escrevendo em fração, 0,2, eu tenho 0 inteiro e após a vírgula eu tenho 2, que é 2 décimos, né? Então, eu posso escrever 0,2 como 2 décimos. Se eu esquecer de como devo ler o número, eu posso pensar assim, tem uma regrinha assim, ó. Escrevo o número sem a vírgula aqui. Se eu tirar a vírgula fica 0,2, que é 2. E divido por, se eu tenho uma casa após a vírgula, divido por 10. Se eu tivesse duas, divido por 100. Se eu tivesse 3, dividiria por 1000. É outra forma de pensar, digamos assim. Nesse caso aqui, se eu tirar a vírgula fica 25, então eu escrevo 25. Após a vírgula tem quantas casas? 2. Então divido por 100, 2 zeros. Beleza. Dividindo essa fração por 2 e por 2. 2 por 2 é 1 e 10 por 2 é 5. 2 décimos é equivalente a 1 quinto, dá no mesmo. A raiz quadrada de 2 décimos é igual a raiz quadrada de 1 quinto. Calculando agora a raiz quadrada de 1 quinto, raiz quadrada de 1 é igual a 1. E a raiz quadrada de 5 é irracional, não dá um valor inteiro, então repito, raiz de 5. Agora o que é que eu devo fazer? Dividir 1 pela raiz de 5. Se eu quisesse deixar o resultado em fração, já está aqui o resultado. Raiz quadrada de 0,2 é igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Porém, nesse mesmo vídeo eu falei que é comum racionalizar o denominador de uma fração quando ele não for racional. Eu poderia multiplicar pela raiz de 5 o numerador e o denominador. Para racionalizar esse denominador é ficar 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Ficaria raiz de 5 dividido por 5. Porém, como a gente está trabalhando radiciação de número decimal, vamos deixar o resultado na forma decimal. Vamos dar um valor aproximado, não exato, né? Não existe um valor exato para raiz de 5. É um número irracional. Mas nós podemos aproximar da seguinte forma. A raiz de 5, qual é o número anterior a 5 que tem raiz quadrada inteira? É 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4, menor do que 5. O próximo número inteiro depois de 2 é 3. 3 vezes 3 é 9, aí passa de 5. Qual é a certeza que eu tenho? Que a raiz quadrada de 5, entre dois números inteiros, está entre 2 e 3. 2,2 é 4, já está perto de 5. 3 vezes 3 é 9, então passou um pouco, né? Passou de 5, está mais distante de 5, digamos assim. Ou seja,
A raiz quadrada de 5 está mais próxima de 2 do que de 3. Então eu posso tentar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 e multiplicar, por exemplo, 2,1 vezes 2,1 para ver se aproxima de 5. Se ficar muito abaixo, eu faço 2,2 vezes 2,2 até se aproximar ao máximo de 5. Vamos fazer aqui no rascunho. Aqui foi o que eu já falei, né? Racionalizando o denominador. Porém, eu poderia deixar o resultado dessa forma, mas já que a gente está trabalhando, como eu falei, operações na forma decimal, eu quero deixar esse resultado na forma decimal. Vamos aproximar então a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, num rascunho aqui, testando. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fica 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2, 4. Somando os resultados, 4, 8, 4. Onde devo colocar a vírgula? Duas casas, né? Uma casa após a vírgula, outra casa. 1, 2. Então, duas casas. Veja que ficou bem próximo. 2,2 vezes 2,2 dá 4,84, que é próximo de 5. Então, vamos aproximar a raiz quadrada de 5 para 2,2. Não é exato, é aproximado. Agora, vamos dividir 1 por 2,2, fazendo aqui. Aliás, para deixar a fração com partes inteiras, né, numerador e denominador, vamos multiplicar denominador e numerador por 10. 1 vezes 10 é 10. E 2,2 vezes 10, a vírgula desloca uma casa, é 22. O que eu consegui? Uma fração equivalente a essa fração. E onde o numerador e denominador são inteiros. Agora é só dividir 10 por 22. Nesse rascunho aqui, 10 dividido por 22 não dá nenhum inteiro. Não tem parte inteira, porque 10 é menor do que 22. Então eu começo logo dizendo que a parte inteira é nula. Agora eu devo descobrir a parte decimal, que é o que vem após a vírgula. Bom, coloquei 0, no quociente, que é o resultado, né? E coloco 0 no resto, para que o dividendo fique maior do que o divisor aqui. 100 dividido por 22 é 4, né? 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 2 é 8. 100 menos 88 resta 12. Aí 12 é menor do que 22, então eu devo baixar o 0, não coloca mais vírgula, é só baixar o 0. 120 dividido por 22 é 5. 5 vezes 2, 10, vai a 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Então eu tenho 5 vezes 22 é 110. 120 menos 110, restou 10. Bom, não zerei, o resultado aqui não deu exato, dava para continuar, mas eu vou considerar só as duas primeiras casas, né, o centésimo só, após a vírgula. Então eu posso dizer o quê? Que 10 dividido por 22 é aproximadamente 0,45, não é igual, é aproximadamente 0,45. Conclusão, a raiz quadrada de 0,2, que é a raiz quadrada de 2 décimos, é aproximadamente 45 centésimos, ou 0,45. Com os conhecimentos adquiridos até aqui, vamos tentar resolver essa questão que foi do Enem do ano 2019. Você pode dar um pause no vídeo, tentar resolver e depois conferir a resposta. Então vamos lá. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar, e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa. Então, na tabela nós temos país destino, moeda local, taxa de câmbio e gasto diário. Nessas condições, qual o destino que deverá ser escolhido para a viagem? Vamos à resolução. O casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário o valor de até R$1.000. Porém, o casal vai escolher um desses 5 destinos da tabela, um desses 5 países. E ele irá escolher aquele que apresente o menor custo diário em real. Então, temos que calcular quanto se gasta diariamente em cada um desses destinos. O menor será o escolhido, esse é o nosso desafio. Bom, na tabela nós temos aqui a taxa de câmbio, que é a taxa que relaciona a moeda local com a moeda estrangeira. Na primeira linha, país destino é a França. Aqui a tabela informa que cada euro equivale a R$3,14.
Na França, o gasto diário é 315 euros. Em real, é só multiplicar, já que cada euro vale 3,14, R$ 3,14. Se eu multiplicar R$ 3,14 vezes 315 euros, eu vou ter o gasto diário em reais. Então, nós temos apenas uma multiplicação de números decimais. Como nesse vídeo tratamos sobre isso, teremos agora mais facilidade em resolver. 4 vezes 5, primeiro armei a conta, né? Não me preocupo com vírgula inicialmente, só no final vou colocar vírgula, no local adequado. 4 vezes 5, 20, 0 a 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 4 vezes 3, 12. 1 vezes 5 é 5, aí desloca aqui uma casa, começa daqui, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1, 1 e 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15, aí desloca uma casa, né? 3 vezes 5, 15, a 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, e 3 vezes 3, 9. Somando os resultados obtidos, nós temos 0, 6 mais 5, 11, 1 vai a 1, 2 mais 1, 3, mais 1, 4 e 5, 9. 3 mais 1, 4 e 4, 8, 9. Agora sim eu tenho que saber onde colocar a vírgula. Só tem um local correto e nós vamos saber contando quantas casas decimais aqui nós temos após a vírgula aqui. Só tem vírgula, esse número é inteiro, então só tem um vírgula nesse número. Após a vírgula, 2 casas decimais, então o resultado deve ter 2 casas após a vírgula. Logo, na França, o gasto diário é de R$ 989,10. Então, está dentro do limite, né? Não passou de R$ 1.000. Mas vamos calcular para os demais países. Nos Estados Unidos, onde cada dólar vale 2,78 centavos, R$ 2,78. É só multiplicar 2,78 vezes 390 dólares, que é o custo diário lá nos Estados Unidos. Então, 39 vezes 27,8 eu coloquei aqui. Por quê? Para simplificar, 390 é o mesmo que 39 vezes 10. Então, eu vou tirar esse zero, que é pegar o 10, um fator 10 aqui, 39 vezes 10. Eu pego o 10 e multiplico logo. 10 vezes 2,78, a vírgula desloca uma casa para a direita, dá 27,8. Então, eu tenho 27,8 vezes 39. Eliminei o zero, uma casa decimal aqui, desloca para a direita. 9 vezes 8, 72 é 7. 7 vezes 9, 63. Com 7, 70. 0 a 7. 2 vezes 9, 18. 18 com 7, 25. 3 vezes 8, 24. Escrevo 4 a 2. 3 vezes 7, 21. Com 2, 23. Escrevo 3 a 2. 3 vezes 2, 6. E 2, 8. Fazendo a soma, 2, 4, 5 e 3, 8, 8 e 2, 10. Escrevendo agora a vírgula, nós temos aqui o número inteiro e aqui o número com parte decimal. Só tem uma casa após a vírgula, então só deixo uma casa aqui. R$ 1.084. Então passou do teto, vamos eliminar. Estados Unidos não será o destino escolhido. Além de passar do teto, ainda foi maior, né? Ele vai escolher o país que tenha o menor gasto diário. Por enquanto, a França. A Austrália tem gasto diário de 400 dólares australianos. Cada dólar australiano vale R$ 2,14. Então, transformando esse gasto diário em real, é só multiplicar por 2,14. Só que 400 é 4 vezes 100. Então, por que não fazer logo o produto de 100 vezes 2,14, né? 100 vezes 2,14, a vírgula desloca 2 casas para a direita. Então, eu tenho 214 vezes 4, simples. 4 vezes 4, 16, escrevo 6, vai a 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. E 4 vezes 2, 8. Então, o gasto diário em real lá na Austrália, R$ 856. Por enquanto, foi o menor. Então, vamos eliminar a França também. E vamos agora conferir o Canadá. No Canadá, o gasto diário é 410 dólares canadenses. Onde cada dólar canadense é R$ 2,10. Então, é só multiplicar os 410 por 2,10 para transformar o gasto diário em real. Só que 410 é 41 vezes 10. Eu posso cancelar esse zero e deslocar a vírgula uma casa para a direita. Ou seja, 10 vezes 2,10, a vírgula vem uma casa, dá 21. 21 vezes 41. Simples. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 2, 8. Somando, 168, 861.
bem próximo, porém não foi menor. Devo eliminar também então o Canadá. O Reino Unido eu nem preciso armar para efetuar essa conta, uma vez que já dá para ver que vai passar de 1000 o produto. 290, se eu pegar só a parte inteira, já vejo que passa de 1000, pois 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 9 é 36, vai a 3, e 4 vezes 2 é 8 e 3, 11, dá 1100 e alguma coisa, então passa de 1000, já posso eliminar o Reino Unido. Logo, o destino escolhido é a Austrália. Chegamos ao fim assim de mais uma videoaula. Espero que tenha contribuído, que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem com os colegas. Podem deixar comentários, sugestões de outras videoaulas. E no mais, um forte abraço, saúde para todos e até a próxima.